O corpo humano tem uma capacidade impressionante de superar limites, tanto de forma bizarra, quanto em feitos extraordinários que desafiam a nossa compreensão das possibilidades humanas. Hoje, vou mostrar para vocês 10 recordes incríveis, estranhos ou bizarros do corpo humano, que vão desde habilidades extraordinárias até peculiaridades físicas surpreendentes. Vamos começar nossa lista com Jeanne Calment. Jeanne Calment foi uma mulher francesa, considerada a pessoa mais velha documentada da história, com uma vida extraordinariamente longa de 122 anos e 164 dias. Ela nasceu em 21 de fevereiro de 1875, em Arles, no sul da França, e viveu até 4 de agosto de 1997, quando faleceu aos 122 anos. Seu recorde de longevidade ainda não foi superado. Durante sua vida, Jeanne testemunhou grandes transformações históricas e sociais, como a Revolução Industrial, as 2 guerras mundiais e a ascensão da Era Moderna. Ela conheceu personalidades históricas como o pintor Vincent van Gogh, quando ele visitou sua cidade, Arles, no final do século XIX. Sua longevidade foi amplamente estudada e verificada por vários pesquisadores, e Jeanne Calment se tornou uma referência no campo do estudo da longevidade humana. Ela teve uma vida saudável, não era obesa e, por muitos anos, manteve hábitos relativamente simples. Além disso, era conhecida por sua personalidade otimista e por seu bom humor, que ajudaram a atrair muita atenção durante seus anos mais avançados. Agora, vamos falar de Nick Stubblefield. Nick Stubblefield é um homem norte-americano que ficou famoso por detiver o título de língua mais longa do mundo no Guinness World Records. Nascido em Salinas, Califórnia, Stubblefield se tornou um fenômeno de internet e ganhou notoriedade mundial após seu nome ser registrado no livro dos recordes em 2012. Nick Stubblefield tem a língua que mede 10,1 centímetro, cerca de 3,98 polegadas, e este recorde ainda se mantém como a língua mais longa já documentada em um ser humano. Esse feito fez com que ele fosse reconhecido globalmente, e a medida de sua língua foi verificada oficialmente pelo Guinness. Chegou a vez de Jason Rodrigues, esse venezuelano que ficou famoso por ter o maior pé do mundo, um recorde mundial reconhecido pelo Guinness World Records. Ele nasceu em 23 de outubro de 1988, na cidade de Valera, na Venezuela, e se tornou conhecido por seu tamanho impressionante e por ser um dos indivíduos com as características físicas mais excepcionais do mundo. O pé direito de Jason mede 40,55 centímetros, cerca de 15,96 polegadas, enquanto o pé esquerdo tem 40,47 centímetros, aproximadamente 15,94 polegadas. Jason Rodrigues nasceu em 1988 e, ao longo de sua vida, foi notado pelo tamanho extraordinário de seus pés, o que o levou a buscar o título de recordista mundial. Sua condição foi uma consequência de um crescimento acelerado que também afetou sua altura, que ultrapassava 2,40 metros, cerca de 7 pés e 10 polegadas. Isso é bem maior do que a altura média para um homem. John Brower Minnock foi um homem norte-americano que entrou para os Guinness World Records como a pessoa mais pesada da história registrada. Ele nasceu em 29 de setembro de 1941, em Seattle, Washington, e faleceu aos 41 anos, em 10 de setembro de 1983, devido a complicações relacionadas à sua obesidade extrema. Minnock sofria de obesidade mórbida desde jovem, e seu peso foi causado por uma combinação de retenção de líquidos, o que é raro e agravou sua condição, e obesidade. Em seu auge, ele pesava 635 quilos, o que o tornou um dos casos mais graves de obesidade já documentados. Sua condição médica era tão extrema que ele foi hospitalizado em 1978,
Quando os médicos estimaram seu peso e começaram a tratar sua obesidade e os problemas de saúde relacionados, como insuficiência cardíaca e hipertensão. Após sua hospitalização, Minogue passou por um regime intensivo de perda de peso, perdendo 420 quilos em menos de 2 anos. Embora tenha conseguido reduzir seu peso drasticamente, ele ainda enfrentava muitos problemas de saúde devido à sua condição, e sua morte precoce é um triste reflexo das consequências da obesidade extrema. John Brower Minogue é lembrado tanto por sua luta contra a obesidade, quanto como um exemplo da necessidade de tratamento médico especializado para casos de obesidade mórbida. Agora é a vez de Usain Bolt, o homem mais rápido da história. Usain Bolt é um dos maiores atletas de todos os tempos e é amplamente reconhecido como o maior velocista da história. Nascido em 21 de agosto de 1986, em Sherwood Content, na Jamaica, Bolt se tornou uma lenda do atletismo por sua habilidade incomparável nos 100 metros e 200 metros. Seu apelido, o Raio, reflete sua velocidade fenomenal, que lhe rendeu vários recordes mundiais e medalhas olímpicas. Usain Bolt é o único atleta a ter quebrado o recorde mundial de 100 metros mais de uma vez, e seu tempo de 9,58 segundos é considerado um dos maiores feitos da história do esporte. Ele é famoso por sua habilidade de acelerar rapidamente e manter uma velocidade impressionante durante os 100 metros, além de sua postura descontraída e sua celebração característica após cruzar a linha de chegada, com o gesto de relâmpago, onde ele simula uma pose de raio com os braços. Xie Qiuping é uma mulher chinesa famosa por ter o cabelo mais longo do mundo, um recorde reconhecido pelo Guinness World Records. Ela é conhecida internacionalmente pela sua impressionante capacidade de deixar seu cabelo crescer até 5,627 metros, tornando-se um dos nomes mais marcantes no mundo dos recordes. Xie Qiuping nasceu na China em 1960. Ela começou a deixar seu cabelo crescer quando tinha 13 anos, em 1973. Desde então, ela nunca cortou ou aparou o cabelo, o que resultou no comprimento impressionante. Isso significa que ela passou mais de 30 anos com o cabelo sem cortar. Embora sua fama tenha se tornado global devido ao seu recorde, a vida de Xie Qiuping é predominantemente privada. Ela segue sendo uma figura conhecida no mundo dos recordes e se tornou uma inspiração para muitas pessoas que admiram a perseverança necessária para alcançar tal feito. Não podemos esquecer de Paul Anderson. Paul Anderson foi um dos maiores atletas de força de todos os tempos, conhecido por suas impressionantes conquistas no levantamento de peso e no halterofilismo. Nascido em 17 de outubro de 1932, em Toccoa, Geórgia, e Ukiah, Anderson se tornou famoso tanto por seus recordes mundiais quanto por sua impressionante força natural e habilidades atléticas. Ele é considerado um dos pioneiros e ícones do levantamento de peso, além de ser um dos mais fortes seres humanos a já existir. Paul Anderson é amplamente reconhecido por ter levantado 1.260 quilos no levantamento de terra, deadlift, em 1957, um feito que ainda é lembrado, embora não tenha sido oficialmente registrado em uma competição regulamentada pela International Weightlifting Federation. O levantamento foi feito em um evento informal e não foi homologado pela IWF, mas foi testemunhado por várias pessoas da época e é amplamente aceito como um dos maiores feitos de força de todos os tempos. Paul Anderson conquistou a medalha de ouro no levantamento de peso nos Jogos Olímpicos de 1956 em Melbourne, na Austrália. Ele venceu a competição de levantamento olímpico, no qual os levantamentos de arranco e arremesso são realizados, tornando-se o primeiro americano a ganhar uma medalha de ouro
em levantamento de peso após a Segunda Guerra Mundial. Lee Redmond foi uma mulher norte-americana famosa por ter detido o Guinness World Record de unhas mais longas do mundo. Ela nasceu em 1941 e passou a maior parte de sua vida sem cortar as unhas das mãos, o que a levou a alcançar um recorde impressionante por sua dedicação e paciência. Em 2008, quando seu recorde foi registrado, as unhas de Lee Redmond somavam 8,65 metros, aproximadamente 28 pés e 4,5 polegadas de comprimento, quando todas as suas unhas eram medidas juntas. A unha mais longa de sua mão, a do dedo anular, tinha mais de 1,5 metros de comprimento. Lee começou a deixar suas unhas crescerem em 1979, ou seja, ela passou mais de 30 anos sem cortá-las, o que exigiu não apenas paciência, mas também um cuidado constante para evitar danos às unhas. Chandra Bahadur Danji foi um homem do Nepal que se tornou famoso por ser a pessoa mais baixa do mundo já registrada. Ele nasceu em 29 de outubro de 1957, na aldeia de Recaudar, no distrito de Salian, no Nepal. Chandra Bahadur Danji tinha uma condição rara, chamada dwarfismo proporcional ou nanismo primordial, que é um distúrbio genético que afeta o crescimento do corpo de maneira desproporcional. Em vez de uma baixa estatura com membros relativamente mais longos, como ocorre em outros tipos de nanismo, o corpo de Chandra era pequeno e proporcionalmente menor, o que resultou em sua estatura diminuta. Ele media apenas 54,6 centímetros, sendo reconhecido como a pessoa mais baixa já registrada oficialmente por Guinness World Records em 2012. Por último, mas não menos importante, apareceu William James Sidis. William James Sidis foi um prodígio americano, considerado uma das pessoas mais inteligentes da história, cuja vida e habilidades extraordinárias o tornaram uma figura de grande interesse. Nascido em 1 de abril de 1898, em Nova York, Sidis ficou famoso por suas habilidades intelectuais excepcionais desde a infância, embora sua vida tenha sido marcada por uma grande tragédia em termos de sua relação com a fama e o isolamento. Estima-se que seu QI fosse entre 250 e 300, um dos mais altos já registrados. No entanto, é importante notar que o QI de Sidis nunca foi oficialmente testado, e essas estimativas foram feitas com base em suas habilidades intelectuais e realizações precoces. Com 18 meses, ele já sabia ler e escrever fluentemente, e com apenas 2 anos, ele já tinha o vocabulário de uma criança de 7 anos. Aos 6 anos, já era capaz de entender conceitos matemáticos complexos. Aos 9 anos, Sidis foi admitido na Universidade de Harvard, tornando-se o estudante mais jovem a ingressar na instituição. Durante seu tempo na universidade, ele se destacou em matemática e física, mas também teve um desempenho notável em outras áreas, como línguas e filosofia. Ele completou seu doutorado em matemática aos 16 anos. Sidis também era poliglota e tinha fluência em várias línguas, incluindo latim, grego, francês, russo e até sânscrito. Ele é frequentemente lembrado por sua criação de uma língua artificial, chamada Vandergood, mas nunca a divulgou amplamente. William James Sidis morreu em 17 de julho de 1944, aos 46 anos, devido a uma hemorragia cerebral. Ele viveu uma vida marcada por solidão e frustração, e, em muitos aspectos, sua história é vista como uma tragédia, considerando seu enorme potencial e sua resistência em se tornar uma figura pública. E aí, pessoal, curtiram conhecer os recordes do corpo humano? Qual deles deixou você mais chocado? Me conta nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo do canal Mosquito Curioso. Até a próxima!